Entendi. Então, mas me conta, filho, o que que tu fez? Como que tu veio chegar aqui? Tá, aí eu consegui convencer ela tinha a possibilidade dela tirar a cidadania italiana. Então eu consegui convencer ela e a gente se programou, falou, vamos tirar essa cidadania. Então, pera Então um eu mandei pouquinho. ela para lá. Dani, como que ele te convenceu, Dani? Não, ele falava muito com a cidadania italiana, a gente pode ir para a Europa, nossos filhos podem estudar na Europa, ter um futuro lá. Ainda não se pensava muito em Estados No Unidos. começo não foi assim, vamos para os Estados Unidos. Isso foi vindo depois. Mas aí ele falava muito de melhorar as possibilidades, principalmente para as crianças. Então eu falei, não, vou tirar. Só que aí eu não gosto muito da Europa, particularmente. Eu sempre gostei daqui. Eu sempre fui apaixonada, principalmente por Orlando. Sempre fui apaixonada pela Disney. Quando eu era criança, eu falava que eu ia morar aqui, mas é que depois, na vida adulta, parece que isso deu uma adormecida. E aí, conforme eu fui tirar a cidadania italiana e a gente começou a pesquisar os lugares, é que falou, por que não os Estados Unidos? A gente tinha visto alguma coisa sobre o visto E2 e ele começou a pesquisar mais sobre isso. Eu queria que os meninos tivessem uma vivência com a língua inglesa, né? Que aprendessem o inglês, que o inglês você se vira em qualquer lugar do mundo. Então, o primeiro lugar que eu pensei, depois que ela... Primeiro a gente mandou ela lá 30 dias para a Itália, para fazer a parte da cidadania, e aí fez todo o processo, e enquanto isso eu fui pesquisando lugares que a gente poderia ir, e um lugar que estava muito assim na minha cabeça era a Irlanda, porque a Irlanda fala inglês, e tem muita empresa de tecnologia lá, então como eu sou da área de tecnologia, pensei que seria até fácil de me recolocar lá no mercado. Tem até amigos que trabalham lá. E assim, lá realmente esse mercado de tecnologia está muito em alta. Então eu pensei na Irlanda, né? Só que o problema da Irlanda, e acho que da Europa, é porque é muito frio. E a Dani, a gente já fez teste de ir para lugar frio e ela não aguenta. Eu amo céu azul, eu amo calor, eu amo esse clima aqui da Flórida, não tem jeito. Entendi. E aí, bom, vamos falar então rapidinho sobre o visto E2. Bom, foi lá, você foi, ficou 30 dias na Itália, conseguiu, pegou o documento só teu e das crianças ou só teu? Meu e das crianças. Sim, Tá. eu teria que dar uma entrada de naturalização para poder pegar essa cidadania, mas eu ainda não fiz isso. Tá. Uma coisa que eu ouço dizer muito que pro E2, o E2 é um visto meio doido, porque você tem que vir aqui para os Estados Unidos como turista ou como estudante, o que for, investe, compra o negócio ou abre o negócio, põe o teu dinheiro primeiro, depois Isso. você volta pro teu país e pede. Você tem que primeiro gastar para depois pedir. É um investimento de risco, é isso mesmo. É um investimento de risco. O que vocês investiram e como que foi que vocês encontraram, que sei lá o que é que vocês encontraram? Tá, então, depois que a gente decidiu que não iria para Europa, nem para Irlanda, e a gente falou, vamos tentar os Estados Unidos, então. A Flórida é perto, tem um clima que a gente já está acostumado, vamos tentar ver o que a gente consegue. E aí a gente estudou o Visto E2, tudo, viu como é que funcionava, que a gente conseguiria aplicar para esse visto. Só que a gente eu fiquei com medo, porque como eu não conhecia nada das leis aqui, eu não conhecia como as coisas funcionavam, eu falei assim, vamos tentar uma franquia. E a gente, nessa pesquisa, descobriu uma consultoria que eles te ajudam a encontrar uma franquia aqui, eles fazem um estudo das franquias que estão bem, primeiro eles fazem uma entrevista com a gente para ver o que a gente se encaixa melhor, para qual estado que a gente quer vir para cá. Então é uma entrevista completa, né? Quanto que a gente quer gastar. E aí a gente contratou essa consultoria e eles ofereceram várias opções de visto para a gente.
Né? Como várias opções de negócio que poderiam levar ao visto E2. Aí, como a gente estava já com o propósito de vir para cá, para a Flórida, a gente achou que uma empresa de administração de casa de férias se encaixaria bem aqui. E era uma das opções lá que a consultoria tinha oferecido. Na verdade, é uma franquia que faz administração de casas, não só de férias, faz também de residencial, comercial e também de casa de férias. Então, a gente começou a namorar essa franquia. Tá, e então vamos lá. Então, entendi. Quando o teu advogado falou, olha, você tem que fazer um investimento razoável, o que é razoável? Uma outra coisa doida desse visto é que ele não te dá nenhum número exato. Ele não tem nada exato. É tudo muito subjetivo. Você tem que investir um valor substancial, o negócio pode estar operando ou pode estar pronto para operar. Então, assim, fica tudo muito subjetivo, sabe? Uhum. Então, aí o que o advogado faz? O advogado, como ele já tem um histórico de casos que ganha, que perde, que passa, que não aprova, ele já fala, olha, no mínimo, sei lá, $100 mil. Foi o que ele falou pra gente. Uhum. Mas não necessariamente você tem que... você vai comprar a empresa por exemplo, só a franquia $100 mil. Isso pode incluir, inclusive, os gastos com o advogado, pode incluir, você vai comprar um carro para a empresa, você vai alugar um escritório, todo esse montante, se você, inclusive, vai deixar um pouco de capital de giro, tudo isso, desde que o dinheiro já esteja aqui e já esteja comprometido, entra lá no cálculo. No business plan. Aí você tem que depois bolar um business plan bem embasado, uma perspectiva de 5 anos para frente, que é isso que o oficial lá da imigração vai analisar. Tá, aí vocês foram nessa empresa que vocês fez consultoria, e o que essa empresa prometeu por 80 mil, sei lá, ou 30 mil, não sei quanto que vocês pagaram no negócio em si? Acho que foi, a franquia em si, acho que foi 45 mil. Tá, 45 mil. Ela vinha com quanto? Elas vinham com... O que eles prometeu? Eu compro essa franquia com quantas casas? Com 0 casas. Mentira! Sim, você que trabalha. Pessoal, é o seguinte, estou fazendo franquia do canal Perguntas, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir novos canais por 40 não, que é muito caro, $20 mil. Eu abro o canal no YouTube que você coloca, o canal Pergunta Orlando. Com 0 casa? Sim. Ele só forneceu... O que você comprou exatamente? Know-how. Você compra o know-how, as ferramentas, software, essas coisas. Putz, cara. O nome, né? Porque é uma empresa grande aqui também nos Estados Unidos. Eles têm mais de 250 offices aqui pelos Estados Unidos. Que essa Mr. Mouse Vacation Homes? Não, também não. Não. Aí é outra história. Não, então chegar lá. Você ainda tem a empresa ou não? É a PMI, exatamente. A PMI é a franquia que faz a administração das casas de férias. Então, nós abrimos uma LLC aqui, que é vinculada a essa franquia chamada PMI, e foi ela que baseou o nosso pedido de E2. Então, foi com ela que a gente protocolou. Precisamos fazer um business plan, o advogado, nós montamos escritório, nós começamos o trabalho de marketing, viemos para os Estados Unidos, começamos a empresa de fato, mas quando a gente deu entrada no consulado, ainda não tínhamos nenhum cliente. Inclusive, o oficial perguntou, fez a pergunta que você fez, tá, mas você comprou a franquia sem nenhuma casa? Qual que é o seu plano agora? Aí eu tive que explicar, a gente tem um trabalho de marketing assim, e vamos conseguir fazer essa carteira de clientes. E tudo isso, no Brasil, foi inglês ou português essa entrevista? Ele perguntou qual que eu me sentia mais à vontade, eu falei que em português, e aí ele fez aquele português misturado com inglês. Até que ele foi muito legal, porque geralmente são os caras, hoje em dia que a coisa tá um pouco mais difícil, eles falam que tem que falar inglês. Você não vai fazer um negócio nos Estados Unidos? Exatamente. Sim, e aí quando a gente foi fazer a entrevista,
Eu falei para ela, vai você sozinha lá na cabine, porque é na cabine mesmo que faz a entrevista para visto de turismo, no mesmo lugar. Então eu falei, vai você sozinha, eu vou ficar com as crianças aqui. Se ele precisar falar com a gente, ele vai chamar, né? Eu acho que nessa hora, quanto menos pessoa para atrapalhar, melhor, né? Sim. E aí ela foi lá sozinha.